Estamos numa época em que voltaram os santos populares e assistimos novamente ao regresso dos fogos de artifício. Estes, apesar de serem sinónimo de festa e de alegria, esta alegria que representam não é compartilhada nem sentida por todos. Os intensos ruídos dos fogos de artifício podem ter impactos muito negativos, não só nos animais, mas também em algumas pessoas mais suscetíveis a sofrerem com o ruído destes fogos de artifício. Nomeadamente pessoas com autismo, pessoas idosas, refugiados, mulheres grávidas, bebés e também pessoas com determinadas enfermidades. No que se refere às pessoas com autismo, estas podem sofrer de impactos muito negativos com o ruído dos fogos de artifício devido à hipersensibilidade. A hipersensibilidade sonora faz com que os ruídos do fogo de artifício sejam hipervalorizados, ficam muito mais intensos, provocando crises, algumas delas crises comportamentais graves, como agressões e também autoagressões, para além de crises de choro, irritabilidade, e também desequilíbrios emocionais e comportamentais. Nas pessoas refugiadas, estas também podem ser afetadas significativamente a nível psicológico com os ruídos do fogo de artifício, porque poderão então associar estes ruídos a tiros e também a bombardeamentos, afetando então também, tendo então respostas traumáticas. Em relação aos animais, os animais de companhia e os animais silvestres também são bastante afetados com os ruídos do fogo de artifício. No que se refere aos animais silvestres, são sobretudo os pássaros. Quando acontecem as explosões repentinas, os bandos de pássaros que estão a dormir à noite, eles têm respostas instintivas de fuga que, combinadas com a falta de visibilidade noturna, acabam por fazer com que muitas destas aves acabem por morrer e em consequência de embates contra estruturas urbanas quando estão a voar. Também os animais então de companhia são afetados pelos ruídos do fogo de artifício, nomeadamente os cães. Os cães têm uma audição muito apurada, mais apurada que o ser humano. Eles conseguem captar sons que o ser humano não consegue captar, o que faz com que sintam e percepcionem os barulhos de uma forma muito mais intensa, e todos os anos são registados relatos de animais, nomeadamente cães, que fogem, que desaparecem e que muitas das vezes acabam por ser atropelados ou lhes acontecerem outras coisas como convulsões, ataques cardíacos, e no que se refere aos animais que estão acorrentados, eles podem também sofrer de enforcamentos e ataques cardíacos também devido aos impactos do som do fogo de artifício, também causando surdez muitas das vezes. Ou seja, nós temos aqui um conjunto de situações que nos fazem repensar então a utilização dos fogos de artifício e destas formas de celebração. E por isso mesmo tem havido já e um número cada vez mais crescente de cidades que começam a utilizar fogos de artifício silenciosos, que também acabam por ter na mesma um espetáculo visual, mantêm o espetáculo visual muitas das vezes com música ambiente e outro tipo de tecnologias, mas retirando então o ruído que acaba por ser prejudicial para algumas pessoas mais vulneráveis e também para os animais. Já em Portugal também já temos o exemplo de Olhão e agora mais recentemente do Loulé, que aprovaram a recomendação do PAN para que haja esta transição para fogos de artifício silenciosos, que para além de não causarem este sofrimento, ainda são muito menos prejudiciais então para o ambiente do que os fogos tradicionais. É, portanto, então, muito importante, e deixo então aqui esta recomendação para que haja esta transição para também então celebrações mais ecológicas do ponto de vista da poluição sonora e da poluição também ambiental, mas também importa referir que estes locais onde são lançados os fogos de artifício sejam escolhidos com muita cautela para que seja acautelada também o bem-estar não só das pessoas, mas também dos animais, e que sejam então em locais longe de parques, longe também de abrigos e de canis de animais, mas também longe de hospitais e de instituições onde possam ter então pessoas mais suscetíveis ao sofrimento em resultado do ruído.